Bom dia a todos! Hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula de sensoriamento remoto. Qual o objetivo da aula de hoje? A gente entender um pouquinho sobre o que é o sensoriamento remoto e como essa ciência se desenvolveu ao longo do tempo. Então, para a gente iniciar essa conversa, a gente precisa entender a questão da necessidade do ser humano do conhecimento espacial. Desde as civilizações mais antigas, das primeiras aglomerações humanas, sempre o homem ele teve a necessidade de conhecer o ambiente que o cercava, o seu entorno, e entender como os fenômenos se relacionavam com esse ambiente. E isso se dava basicamente em função de 3 itens principais. E na verdade, esses 3 itens que nós vamos falar aconteciam desde as civilizações mais antigas, mas acabam se estendendo até as nossas necessidades atuais. Quais são esses itens? Para isso, esses 3 elementos que eram necessários para o conhecimento espacial é o aproveitamento acerca dos recursos naturais, a questão do desenvolvimento da sociedade e a identificação de possíveis ameaças. Então, vamos para o primeiro deles, o aproveitamento dos recursos naturais. Desde essas sociedades mais remotas, sempre existiu a necessidade, por exemplo, de você saber aonde existia uma fonte de água, aonde era um lugar adequado para uma plantação. E quanto mais essas comunidades cresciam, se aglomeravam, passou a ser cada vez mais necessário esse conhecimento espacial para entender como poderia se desenvolver essa área. Áreas que eram, aqui nós vamos pegar água, aqui nós vamos plantar, e em função disso vem o nosso terceiro item, que era a identificação de possíveis ameaças. Lá existe outra aglomeração humana e elas têm territórios muito bem definidos. Inclusive, esse último item foi o que possibilitou, na grande parte da história do sensoriamento remoto, que ele se desenvolvesse de uma forma mais significativa, principalmente em função de guerras. Então, nessas civilizações mais remotas, o homem conhecer o entorno até onde os olhos alcançavam resolvia os problemas nessa época, tá? E foi durante esse período que o homem procurou começar a registrar a passagem pelos lugares e delimitar seus territórios. E foi através do que hoje a gente conhece como cartografia que foram os primeiros desenhos rupestres, a primeira expressão utilizada para representar e definir, conseguir explicar e navegar por esse mundo que eles conheciam. Então, com o decorrer do tempo, o homem conhecer só até onde os olhos alcançavam acabou não bastando mais. E ele queria entender mais, conhecer mais, além do que ele conseguia ver. E com isso, surgiu a cartografia e posteriormente, com o desenvolvimento da sociedade e principalmente em função do desenvolvimento tecnológico, começou-se a vislumbrar e se ter a necessidade de conhecer regiões que eram muito mais amplas. E isso fez com que surgisse o sensoriamento remoto. E a sua origem, assim, ela vai ter uma série de divergências
Porém, o que a gente vai tentar fazer? Eu vou tentar listar para vocês os eventos que foram mais significativos para o que a gente conhece hoje como sensoriamento remoto. Ajudante do dia, Paçoca. Então, para iniciar esse processo, a gente precisa entender qual a definição de sensoriamento remoto. O que é o sensoriamento remoto? Ele é a ciência ou arte de obter informações a respeito de um objeto, área ou fenômeno pela análise de dados adquiridos a partir de medidas feitas à distância, sem entrar em contato com um objeto que está sob investigação. E essa ciência, ela vai ser baseada em um conjunto de técnicas que visam essa obtenção de informação, que de uma forma geral vão ser de alvos na superfície terrestre, tá? Como objetos, áreas, fenômenos que vão estar acontecendo. Da mesma forma que a origem do sensoriamento remoto é bastante controversa, hoje nós temos duas linhas muito distintas de definição do que seriam os procedimentos para obtenção de produtos do sensoriamento remoto. A primeira delas é uma linha muito clássica, onde ela considera que a aquisição dos dados dos produtos gerados pelo sensoriamento remoto, eles são oriundos do registro de variações de energia eletromagnética. É essa linha que, por exemplo, o INPE no Brasil segue, que é considerada por uma visão mais moderna, um pouco restrita. Por quê? Existem outras linhas de pensamento que consideram que é sensoriamento remoto também o registro de variações de gravimetria, de ondas sísmicas, de ondas acústicas, que é uma linha que está bem mais presente, por exemplo, na NASA hoje. Então a gente tem algumas definições um pouco diferentes, linhas de pensamento diferentes. O que nós vamos seguir dentro da nossa disciplina? A gente vai seguir essa linha mais ampla, onde nós vamos tratar que o sensoriamento remoto na prática, essa obtenção de informações sem entrar em contato com o objeto, vai levar em consideração que ele vai estar registrando variações gravimétricas, de ondas sísmicas, de ondas acústicas e de energia eletromagnética. Porém, no decorrer das nossas aulas, nós vamos focar mais nos conceitos associados à energia eletromagnética, ok? Segundo amigo da aula de hoje. Então agora o nosso próximo passo é a gente tentar explicar um pouquinho como o sensoriamento remoto surgiu. E da mesma forma que a gente tem conceitos diversos, né, e linhas de pensamento diversos para falar sobre a definição de sensoriamento remoto, a gente também tem quanto à origem do sensoriamento remoto. E eu vou buscar, dentro dessa nossa conversa, falar disso de uma forma mais ampla, de elementos que influenciaram o desenvolvimento do sensoriamento remoto em si. Então, para a gente começar, lá em 1975, no Manual of Remote Sense, diversos autores colocaram e associaram a origem do sensoriamento remoto com o surgimento das câmeras fotográficas. Porém, para que isso acontecesse, houve outros eventos históricos que
culminaram para esse ponto. E é sobre eles que a gente vai listar alguns elementos que foram importantes nesse desenvolvimento. Então, para a gente começar, eu vou listar alguns dos acontecimentos que eu considero um dos mais importantes. Não quer dizer que sejam os únicos. Por exemplo, a gente às vezes tem conceitos lá de filosofia de 1600 ou até anteriores a isso, que também não deixam de fazer parte da história do sensoriamento remoto. Mas alguns pontos que foram importantes. Foi em 1609, quando Galileu conseguiu ver pela primeira vez manchas no Sol e imperfeições na Lua, com o desenvolvimento do seu telescópio. O outro fato que foi extremamente importante e é a base do que nós entendemos por sensoriamento remoto hoje, oriundo de energia eletromagnética, aconteceu entre 1670 e 1672, quando Newton trabalhou para desenvolver os problemas que estavam correlacionados com óptica e com a natureza da luz, tá? Aonde ele conseguiu decompor a luz branca e também utilizou uma primeira câmera bem primitiva, tá? Mas principalmente em função dele ter descoberto que a luz branca ela é formada por bandas de cores, então ela é uma junção do vermelho, do laranja, do amarelo, do verde, do azul, do anil e do violeta, e que essas cores, a luz branca podia se separar através de um prisma em todas essas bandas diferentes, tá? E isso traz um dos primeiros conceitos que nós temos dentro do sensoriamento remoto, que se chama espectro. Na verdade, nessa época era chamado de espectro de cores, mas a gente vai falar muito sobre espectro eletromagnético. E o próximo ponto que nós temos depois é uma parada lá no final do século XVIII, quando surgiram os balões a gás e eles foram usados para observação dos campos de batalha. E em termos de observação remota, pode-se dizer que os olhos dos militares eram os sensores e o balão era a plataforma, mas não havia ainda o registro dessas imagens, né? Então, o registro, a invenção da máquina fotográfica, ela acabou surgindo só na segunda década do século XIX e basicamente aí surgiu, ela foi a precursora do que a gente entende hoje por sensoriamento remoto. Foi quando o francês Geoffroy Niepce, eu não sei se esse nome a pronúncia está certa, mas enfim, ele realizou uma série de experimentos fotográficos que, na verdade, começaram lá em 1793 e eram baseados em química e matemática, mas foi só em 1824 que ele começou a ter alguns resultados nos experimentos e nas técnicas que ele estava desenvolvendo. E em 1826, ele conseguiu a primeira fotografia. E aí, Niepce, ele fechou um contrato com Daguerre, né? E onde ele explicou todo o procedimento dessa captura de imagens. E o Daguerre deu procedimento aos estudos e em 1839 ele conseguiu capturar a primeira imagem numa chapa metálica num período de tempo menor do que o que Niepce tinha feito anteriormente. Então, essa pesquisa de novas substâncias fósforo-sensíveis foi extremamente importante para o processo do desenvolvimento do sensoriamento remoto. Em 1840,
esses procedimentos que foram desenvolvidos por Daguerre passaram a ser usados como recomendação de fotografias em levantamentos topográficos. E aí, em 1849, um oficial do exército francês, ele utilizou esse sistema embarcado num balão para obter as primeiras fotos cuja finalidade era o mapeamento topográfico. E esse foi um marco extremamente importante dentro do sensoriamento remoto. Junto com isso, a gente tem aí entre 1831 e 1879, né, os estudos de Maxwell desenvolvendo a teoria clássica do eletromagnetismo. E então, a partir do desenvolvimento dessas câmeras fotográficas, foi possível que as pessoas pudessem levar ela para regiões mais altas e fazer o imaginamento de áreas muito mais amplas, coisas que não eram comuns à maioria das pessoas terem essa visão de como o mundo no seu entorno ele realmente se comportava. Em 1889, Arthur Batucci, ele conseguiu, 70 anos após Niepce, conectar aquela câmera fotográfica a uma pipa e, com isso, tirou, nesse ano, uma foto oblíqua de uma casa a 420 pés. Isso porque havia um altímetro que podia registrar a altitude da pipa quando a foto era tirada. Após Batucci, outro ponto que a gente tem que é bem interessante também era o que era chamada a Brigada de Pombos da Bavária, tá? Que foi uma tentativa inovadora de evitar que os balões, que eram facilmente vistos, né, tentar se adaptar essas câmeras em plataformas menores, né, que o sensoriamento remoto ele sempre foi muito impulsionado durante épocas de guerra. Então, esse fato em específico que aconteceu lá em 1903 foi uma tentativa, né, de você trocar os balões que eram considerados muito perigosos e além de serem estruturas muito grandes, por fixar câmeras que eram muito mais leves em pombos correios. Então, os pombos batiam as asas ao longo de uma trajetória reta e voltavam em direção ao ninho. Alguém ia, colocava eles na região onde queria se fazer o imaginamento e eles voltavam para onde foram criados. Outro ponto importante, lá em 1909, os irmãos White tomaram as primeiras fotografias a partir de um avião, né, em território italiano, e durante esse período, aí realmente a gente tem o sensoriamento remoto como é conhecido hoje. Na verdade, nesse momento surgiu um termo que se chamava ortofotos ou fotografias aéreas, tá? E em 1930, outro ponto importante, foram coletadas as primeiras fotografias coloridas. E a partir de 1930, começou-se a utilizar a aerofotogrametria, ou essas fotos a partir de aviões, o avião era a nossa plataforma, aonde começou-se a realizar coberturas sistemáticas dos territórios para fins de levantamentos dos recursos naturais. Sim, só que não, ok? Ou seja, basicamente foi logo seguinte à Primeira Guerra Mundial e já nesse processo de entrada na Segunda Guerra. Então, em 1944, surgiram os primeiros
experimentos para utilizar câmeras que eram chamadas de multiespectrais, que permitia se coletar imagens coloridas separadas em bandas do espectro eletromagnético distintas. E ainda durante a Segunda Guerra Mundial se desenvolveu o filme infravermelho, e daí posteriormente, durante o período da Guerra Fria, se desenvolveram sensores de alta resolução, basicamente para o fim de espionagem. Com o fim da Guerra Fria, todos esses dados e essa tecnologia que era militar acabou sendo liberada para o uso civil. E aí, no início da década de 60, a expressão sensoriamento remoto acabou se popularizando, tá? E isso basicamente graças à era espacial, que em 1957 foi lançado o Sputnik 1. Então, na década de 60, a gente teve as primeiras imagens obtidas por programas espaciais, pelo Mercury, pelo Gemini e pelo Apollo. E no final da década de 60, a Apollo 9 conseguiu obter as primeiras fotografias multiespectrais, onde ela tinha filmes que trabalhavam com infravermelho, preto e branco e também colorido. Então, ainda na década de 60, teve o lançamento do primeiro satélite meteorológico da série TIROS, que foi o primeiro sistema não tripulado, tá? E em 1961 se desenvolveu o processamento óptico e digital dessas imagens. E isso foi um grande salto dentro do sensoriamento remoto. Aí, no início da década de 70, em 1972, foi lançado o primeiro satélite de recursos terrestres, que é o ERSTS-1, que é Earth Research Technology Satellites, que mais tarde ganhou o nome de Landsat, que é uma palavra que vocês conhecem ou já ouviram falar muito nesses últimos tempos. O sistema Landsat, que surgiu lá em 1972, ele foi um sistema que foi desenvolvido para coletar informações de dados sobre florestas, áreas urbanas, ou seja, ele tinha o objetivo de mapeamento o globo terrestre de uma forma bastante ampla. E esse é um sistema que ele é usado até hoje, desde a década de 70 até os dias de hoje. Ele é utilizado para as mais diversas finalidades e é a série ambiental mais antiga que nós possuímos do mundo. Então, vários eventos, todas as mudanças ambientais que aconteceram no mundo durante esses últimos 50 anos foram registradas pelo sistema Landsat. As primeiras imagens que ele recebeu desse sistema chegaram no ano de 1973, tá? Então, a gente tem essa informação do país desde esse ano. E, além disso, outro ponto que é extremamente importante, tá? A gente teve lá, então, em 1972, o Landsat 1, e hoje nós estamos no Landsat 8, no OLE. Além disso, outro ponto extremamente importante sobre como se desenvolveu o sensoriamento remoto no país e foi utilizado no Brasil foi o programa
entre o Brasil e a China que se chama CIBERS, tá? Ele começou lá na década de 80, num acordo de uma parceria entre o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a CAST, que é a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial, para desenvolver um programa de construção de satélites avançados para sensoriamento remoto, que se denominava CIBERS, tá? Aonde o Brasil e a China contribuíam e investiam no desenvolvimento desse projeto. Com relação aos recursos financeiros, o projeto CIBERS ele custou 300 milhões, tá? Onde o Brasil contribuiu com 30% desse valor e a China com 70%. E o primeiro satélite que foi lançado foi o CIBERS 1, em 1999, tá? E a gente conta com esse programa até os dias de hoje, aonde ele continua tendo um desenvolvimento bastante grande. E isso coloca o Brasil como um dos grandes produtores de imagem do mundo. E a outra coisa que é extremamente importante, assim como o sistema Landsat, que é um sistema onde você tem um imageamento e disponibilização de imagens gratuitas, o sistema CIBERS trabalha da mesma forma, tá? Então, isso para o país é bastante importante nas mais diversas áreas.